Então, tudo bom, pessoal? Esse é o módulo de infectologia. Meu nome é Hélio, eu sou infectologista. A gente vai ter aula hoje de uso de antimicrobianos. Então, vamos começar com o conceito, né, de antimicrobianos. O que é um antimicrobiano, o que é um antibiótico, né? O que é um quimioterápico, se é tudo a mesma coisa, é diferente, como é que fica isso, né? O que acontece? Os antibióticos e antimicrobianos a gente vai tomar para aula como sinônimo, de forma geral são sinônimos. Eles foram criados a partir da produção de substâncias, de fungos, de micro-organismos, que produzem uma substância que inibe o crescimento de um outro micro-organismo ao seu redor na natureza. Então, a partir dessa observação, essas substâncias puderam ser isoladas, né? E depois, com pesquisas clínicas, a gente vendo que essas substâncias em pequenas concentrações não são lesivas ao ser humano, né? Não adianta só matar o micro-organismo, né? Precisa preservar a vida. Então, não sendo lesivo ao ser humano, essas substâncias passaram a ser consideradas antibióticos ou antimicrobianos, né? O primeiro que surgiu foi a penicilina, isolada a partir de uma substância que um fungo produzia. E até hoje boa parte dos antibióticos são produzidos a partir de vegetais ou de micro-organismos mesmo, né? Então, por definição, são considerados realmente antibióticos e não quimioterápicos. A gente tende a achar que hoje em dia os antibióticos eles são produzidos em meios totalmente industrializados, totalmente em laboratório, né? Isso não é verdade. Tecnicamente, os que são produzidos totalmente ou boa parte em laboratório, a gente tende a chamar de quimioterápicos. Porém, na prática, isso se perdeu com o tempo, né? Então, por vezes a gente vê alguns chamando quimioterápicos de antibióticos ou vice-versa. Mas essa definição ela é importante, né? A gente ter ela na cabeça. Os quimioterápicos clássicos, né, que seriam os antibióticos, que a gente chama só que de produção laboratorial, realmente, tá ali, né, são as sulfonamidas, grupo grande, importante, as quinolonas, né, cipro, levo, nitrofurantoína e os derivados imidazólicos, né? Por exemplo, o metronidazol. Outro conceito importante é a função bactericida versus a função bacteriostática, né? O antibiótico, basicamente todo antibiótico tem essas duas funções. Alguns antibióticos são somente bacteriostáticos pelo próprio mecanismo de ação deles. E outros antibióticos, a maioria, eles são ditos como ação bactericida, porém, quando usados em uma dose menor, né, se eles não alcançarem uma concentração sérica tal, eles, em vez de ter um efeito bactericida, eles passam a ter um efeito mais bacteriostático mesmo. O que seria bactericida e bacteriostático? O próprio nome já dá uma pista, né? Bactericida, né? Morte da bactéria. Então, os antibióticos que os seus mecanismos de ação vão levar à morte daquela bactéria, daquele micro-organismo, não necessariamente uma bactéria, são considerados bactericidas. E os bacteriostáticos são os que têm a possibilidade, o poder de impedir a reprodução da bactéria. Não necessariamente vai morrer, vai levar à lise celular, mas vai impedir a reprodução. Entendeu? Então isso vai depender muito, como a gente vai ver, do MIC do antibiótico, né? Bom, junto com a aula de antibióticos também a gente vai ter que falar um pouco, dar uma passada rápida no tema probióticos, que é um tema relativamente novo, um tema relativamente que está crescendo, está surgindo, né? As pessoas, a gente temos usado mais na prática clínica, que são micro-organismos que a princípio não são patogênicos, né, mas são usados no nosso organismo para promover alguma saúde, algum bem-estar, alguma melhora. Isso acontece normalmente por competição, uma questão espacial mesmo. Você imaginar na luz do intestino, assim, ela é toda habitada, toda colonizada por micro-organismos, né, bactérias, fungos. A gente fornecer micro-organismos que têm a capacidade de competir espacialmente com essas bactérias no intestino, em algumas situações clínicas, patológicas, isso é muito importante, isso é muito benéfico, né? Então a gente tem visto
bastante, por exemplo, nas diarreias infecciosas, principalmente nas diarreias causadas pelo próprio uso do antibiótico, né? Então, assim, a gente, por exemplo, prescreve uma amoxicilina com clavulanato, tá lá 2, 3 dias de curso, o paciente começa com diarreia muito provavelmente associada, né, ao antibiótico, e a gente pode vir a usar mão de algum desses micro-organismos, seriam os acidófilos, casei, bifidobacterium, né, termófilos, existem algum pouco saccharomyces, são os fungos, leveduras e bactérias que têm se usado mais na função de probióticos. Eles competem também, além da questão espacial, produzindo substâncias, né? Como a gente viu na definição de antibióticos, a gente tira o antibiótico da produção de um micro-organismo, né? Então, dar o probiótico é também dar um micro-organismo que no sítio orgânico, né, dentro da pessoa, lá no intestino, produzirá algumas substâncias que vão inibir o crescimento das bactérias ao redor dela, ou daquela população de bactérias que está prevalecendo ali. Que num contexto infeccioso, num contexto de doença, né, é uma bactéria nociva que a gente não quer. Então é basicamente isso, competição entre uma bactéria e outra, né, entre um micro-organismo e outro. Além disso, de uns tempos para cá, a gente tem aparecido, né, temos visto a atividade anti-inflamatória desses procinéticos e atividade antialérgica, né? E também como produtores de algumas vitaminas. Então, esses temas eles ainda são conflituosos, controversos, né? Mas é possível sim que existam outros benefícios. A redução de colesterol também é bem controversa, mas é possível que existam outros benefícios. E os procinéticos, os efeitos colaterais deles são muito raros, né? Como falei, são micro-organismos que sabidamente são não patogênicos. Então, os efeitos adversos relacionados ao uso de procinéticos realmente é bem escassos. Uma classificação importante de antibióticos é a classificação química, classificação que leva em conta a molécula, né? Dentro dessa classificação, vamos dividir os antibióticos, né, em vários tipos e temos os beta-lactâmicos, onde a gente encontra as penicilinas, as carbapenemas, as cefemas, os inibidores de beta-lactamase e os monobactâmicos. Essa não é uma divisão muito comum, mas eu quis trazer para vocês porque as provas de antibiótico, em geral, elas têm duas faces, assim, né, duas vertentes. Ou tende a ser muito objetivo, perguntando de que doença que é usado, algum efeito colateral, interação, ou então tende a ser uma pergunta mais aberta, num contexto clínico, num contexto de doença, que é como a gente vê mais os antibióticos, né? Associado a um caso clínico, vai dar uma doença, e aí, entre outras matérias, entre outros assuntos, vai ter uma pergunta lá que foi perguntada do antibiótico. O mecanismo de ação não necessariamente é o mesmo na mesma classe química dos antibióticos, então, ou seja, entre as cefalosporinas, por exemplo, a gente vai ter algumas que, se for olhar muito de perto, quimicamente, nem poderia ser considerado cefalosporina, mas por ter um mecanismo de ação muito parecido, acaba ficando dentro da mesma classe química, né? Então existem diferentes mecanismos, da mesma forma também podem existir diferentes mecanismos de ação para os antibióticos da mesma classe química, né? É a questão da resistência cruzada, né? Para mais além da questão da resistência. Também é importante em relação à questão do entendimento da classe dos antibióticos. O que acontece? Entre cefalosporinas ou entre penicilinas, por exemplo, uma bactéria, um micro-organismo que desenvolveu um método de resistência, um formato de resistência a um tipo de penicilina, muito possivelmente a outra penicilina também pode vir a ser resistente ao mesmo micro-organismo. Então isso acontece com tetraciclinas, isso acontece com macrolídeos, cefalosporinas também, com sulfas, né? São as famosas resistências cruzadas, né? Resistência ao antibiótico é sabidamente resistente a outro. Esses que eu coloquei são onde isso ocorre com frequência mesmo, de verdade, entre macrolídeos, tetraciclinas, cefalosporinas de primeira geração e sulfas, né? Então isso é dizer que no antibiograma, se vier um exemplo, uma cefalosporina de primeira geração
veio testada resistente, muito provavelmente, pode ter certeza, vamos dizer que as outras cefalosporinas de primeira geração também serão resistentes, entendeu? Isso é importante na validação até do antibiograma, né? Porque isso quer dizer que no antibiograma, os antibióticos que têm resistência cruzada, eles têm que vir com o mesmo perfil, né? Se vierem com perfis diferentes, mas cefalosporinas, por exemplo, da mesma geração, dependendo do antibiótico, isso pode ser um indicativo forte de que aquele antibiograma teve algum problema técnico, né? E não precisa ser repetido, não vai poder ser tão validado. Então, as principais opções de antibióticos contra as bactérias. Aqui nessa tabela eu coloquei por bactérias, é uma tabela que eu acho que boa, que a gente coloca ali gram-positivos, gram-negativos, enterococos, micobactérias, pseudomonas, anaeróbios, clamídeas, micoplasmas, né? Então aqui com esse slide a gente vai começar a chamar a atenção para alguns conceitos. Penicilinas, cefalosporinas, vancomicina, quinolonas, são antibióticos que de uma forma geral têm uma boa cobertura para grandes positivos e grandes negativos, né? Então ali eu coloco, focando em enterococos, por exemplo, a gente sabe que ampicilina é uma droga que tem uma ação anti-enterococo, sabida, conhecida, né, importante, a gente usa muito, espera muito dela na prática clínica. E o sinergismo com a gentamicina, com os aminoglicosídeos, na questão do enterococo. Pseudomonas aeruginosas, né? Coloquei ali. Quais são as drogas que têm atividade para pseudomonas aeruginosas? As drogas que a gente chama antipseudomonas, né? Gentamicina, amicacina, no caso, mais para a comunidade, né? Pseudomonas de comunidade. Agora, as pseudomonas hoje hospitalares, a gente já começa a falar do meropenem, do imipenem, dos carbapenemas, né? Importante citar também a piperacilina como uma droga antipseudomonas importante, que até então vem sendo usada mais nas infecções hospitalares, né? Mas que a gente sabendo que tem aqueles pacientes com perfil de institucionalização, né? O paciente que ele não está hospitalizado há mais de 48 horas, mas ele a sua doença já deve ser tratada como uma doença hospitalar. Esse é o paciente que tem alguns outros fatores de risco, como uso de corticoides, internação recente, usuário de dispositivos de hospital-dia, recebe equipes de home care em casa, pacientes de home care, pacientes que fazem diálise peritoneal, né? Todo paciente que não estiver necessariamente internado, mas que mesmo em sua casa tem uma relação com a instituição de saúde frequente, ou mesmo em casa possui algum dispositivo inserido, né? Um acesso profundo, ou algum outro dispositivo desses que permite a invasão da bactéria, também são doentes que vão poder ser tratados como fator de risco para pseudomonas em algumas situações. E a gente vai ver isso mais para frente. Micobactérias. Bom, micobactérias, a princípio a gente lembra dos tuberculostáticos, né? Rifampicina, isoniazida, pirazinamida. Importante lembrar também que existem uma gama de outros antibióticos que têm atividade contra micobactérias, que são incluso usados mesmo no tratamento contra micobactérias em alguma situação que o tratamento principal não pode ser feito, né? Ou resistência, ou algum efeito colateral adverso grave. E é uma gama de medicamentos mesmo. A streptomicina, a amicacina, os aminoglicosídeos de forma geral possuem boa ação contra micobactérias. Clavulin, que não está ali, vancomicina também não está ali, tem sido drogas antimicrobianas que a gente lembra mais do uso dela na sepse, uso hospitalar, né, mas que também tem atividade importante contra micobactérias. E as quinolonas também, né. Importante saber disso é o que? A gente vive num país com uma alta epidemia, né, uma endemia, na verdade, né, de tuberculose, né, porque a gente já tem a tuberculose há mais de 30 anos, então já é considerada endemia, claro. Então, no nosso contexto de endemia, o uso dos antibióticos deve ser pensado em relação às micobactérias. O que eu quero dizer é, o uso de levofloxacina, o uso de aminoglicosídeos e o uso de vancomicina
é necessário e importante que as infecções por micobactérias tenham sido afastadas, para que a gente não faça um uso do antimicrobiano buscando atingir uma bactéria e acabe atingindo, fazendo um subtratamento de uma micobactéria não diagnosticada, né? Então é importante sempre buscar o diagnóstico da micobacteriose, né? E excluir ela em vários casos, principalmente casos respiratórios, né? Doenças arrastadas, crônicas, febres. Então nessas condições é importante a gente ter em mente essa relação do nosso uso com as bactérias e da questão epidemiológica, ecológica das micobactérias, da tuberculose, principalmente no nosso meio, né? Porque isso tem sido um problema. As quinolonas, por exemplo, elas têm sido usadas de forma extensa, né? E isso tem um problema, porque isso vem causando uma resistência entre as micobactérias, né? Porque é uma população, são pessoas que por vezes estão infectadas por uma micobactéria, não tiveram um diagnóstico e foram expostas a quinolonas e aí tiveram a micobactéria desenvolvendo uma resistência à quinolona. Então isso tem acontecido e é importante que os clínicos estejam bem de olho mesmo com esse uso da quinolona, dos aminoglicosídeos, em especial da quinolona, né? E da vancomicina hoje também. A vancomicina, como ela é uma droga venosa de uso mais hospitalar, isso tende a ficar mais restrito, né? Agora, na questão das quinolonas, como elas têm amplas formulações orais e são usadas para diversas infecções, né, para vários tipos de infecções urinárias, infecções abdominais, infecções de pele, basicamente, né? Algumas quinolonas, pulmão também, infecções respiratórias, isso tem sido um problema sério realmente. Quase chegaram a proibir em algum momento o uso de quinolonas assim indiscriminado, pela questão da interferência com as micobactérias. Ali a gente tem também germes considerados germes atípicos de pneumonias, clamídias, micoplasmas, as clamídias também causam infecções urogenitais, né? Clorofenicol, tetraciclinas, né? E os macrolídeos, na verdade, de uma forma geral, a azitromicina, né? E a claritromicina, os dois mais importantes no tratamento de clamídias, micoplasmas e legionelose também, né? Legionelose, clamídias e micoplasmas juntos formam a maioria dos germes que a gente chama germes atípicos das pneumonias, né? Comunitárias. Esse termo germes atípicos ele é um termo um pouco contrassenso, um pouco antigo, mas ele ainda é muito usado, né? A gente sabe que as pneumonias comunitárias são causadas por pneumococos, principalmente, né? E por germes atípicos, né? Outros. E também com anaeróbios ali, importante falar. As drogas que têm ação contra anaeróbios. Penicilinas, algumas, né? Pouco hoje em dia. As penicilinas, assim como vários outros antibióticos, quando surgiram no início do seu uso, possuíam um espectro amplo, né, de ação. Hoje a gente ainda considera um pouco, quando a gente fala penicilina, clorofenicol, aminoglicosídeos, que são antibióticos de espectro amplo, né? De espectro longo. Porém, no caso das penicilinas, por exemplo, dos outros também, como a gente vai ver, elas foram perdendo a sensibilidade para a maioria dessas bactérias, né? Ou para muitas delas. Perdendo ou totalmente de forma universal ou perdendo parcialmente, né? Então as penicilinas perderam muito também para os anaeróbios. O clorofenicol também perdeu, né? O que a gente tem usado mais na prática hoje, que tem uma boa ação contra anaerobióticos, é metronidazol, que está ali na lista, né? Lembrando que meropenem, carbapenemas também tem atividade ampla contra anaeróbios. Esse é um erro comum que a gente vê na prática clínica, né? Por exemplo, a associação de um meropenem com um metronidazol. Num contexto de uma doença abdominal, um pós-cirúrgico complicado, mas a princípio o uso de meropenem e metronidazol juntos, focando a ação anaerobiótica só, né? Focando os anaeróbios, não tem indicação, né? Pode fazer só o meropenem ou só o metronidazol. Fazendo o metronidazol, vai abrir mão do espectro amplo do meropenem para pseudomonas, por exemplo, como uma droga antipseudomonas, né? Aqui, para exemplificar essa questão do MIC da bactéria, né? Da concentração inibitória mínima. Vamos falar um pouco sobre como é que é essa história. O antibiótico, quando a gente faz ele, ó, prescrevemos o antibiótico, né? O antibiótico ele primeiro entra no corpo.
Então a gente vai depender da via e da absorção, né? Se for via oral, vai ter a questão da absorção, depois tem a questão da distribuição. Quando é venosa, vai direto para o nível sanguíneo, tem a primeira passagem, depois da primeira passagem no fígado, a gente pode dosar, que seria a concentração sérica daquele antibiótico, né? Então, o que acontece? O resultado da interação do antimicrobiano com esse micro-organismo vai depender de alguns fatores, principalmente dois, que é essa concentração no local do tecido, que não é necessariamente a concentração sérica, né? Uma vez no sangue, o antibiótico ele precisa passar para o local onde ele vai agir, para o local da infecção. Exceto se for uma sepse, uma infecção decorrente sanguínea, né? Uma infecção de corrente sanguínea, o próprio sítio de infecção é a corrente sanguínea, claro. Agora, pulmão, pele, rim, sistema nervoso central, principalmente, existem algumas barreiras, né? Ter a concentração no sangue não significa que aquele antibiótico vai concentrar no tecido. Alguns antibióticos não concentram em determinados tecidos, ou não concentram em doses que seriam as doses usuais, né? Por vezes a gente vai ter que elevar a dose de algum antimicrobiano para fazer o uso naquele tecido, por conta disso. Ou, mais comumente, a gente não faz uso daquele antimicrobiano, porque ele não tem uma boa penetração naquele tecido. Exemplo, a gente falou das quinolonas. A ciprofloxacina, por exemplo, é uma droga que para pulmão, para tecido pulmonar, não tem uma boa penetração. Então evita-se, né? Muito difícil a gente ver alguém tratando pneumonia com cipro. Caso fosse tentar por algum motivo a cipro, teria que aumentar uma dose, né? A cipro já foi usada para pulmão alguns anos atrás, usava essa dose de 3 vezes ao dia, de 6 em 6 horas. Hoje não se faz mais isso. Então a cipro é uma dose que a gente, ciprofloxacina, antibiótico que a gente em geral não usa para pulmão. Então a gente vai ver diversos exemplos disso, né? Acontece muito com o osso também, né? Antibióticos que não penetram no osso. O osso é um tecido de difícil penetração também. Então a gente precisa desses dois fatores, né, para ter um bom resultado da atividade antimicrobiana. O germe seja sensível ao antibiótico, né, e que o antibiótico se faça presente na concentração adequada naquele tecido. Então aí entra a questão da sensibilidade do germe ao antibiótico, né? A gente define a sensibilidade em laboratório. Coloca a bactéria junto com o antibiótico, né? Junto com uma concentração de antibiótico, é bem empírico assim mesmo, né? E vai vendo em que concentração de antibiótico foi necessária para impedir o crescimento daquela bactéria, né? Esse é o antibiograma por si, é isso. Então, por exemplo, eu coloquei ali Escherichia coli. A gente sabe que Escherichia coli, aqui nesse estudo, com essa fonte, a maioria das bactérias ficou com MIC entre 16 e 4, por exemplo. Então, entre 4 microgramas por ml até 16 microgramas por ml, a maioria das Escherichia coli teve seu crescimento inibido, né? Por esse antibiótico aí, dessa tabela, no caso, é um antibiótico fictício, um exemplo, né? E assim vai. Então, esse é o conceito de MIC, assim a gente define MIC. Então, cada bactéria vai ter uma faixa de MIC, né? Algumas faixas de MIC são amplas, outras faixas de MIC são mais curtas, né? Vamos falar então de mecanismos de ação dos antibióticos. Os mecanismos de ação dos antibióticos são diversos, né? É um assunto muito amplo, seria uma aula à parte, talvez. A gente vai tentar resumir um pouco porque é importante para a prova, né? Já que não é um assunto também que cai tanto assim, dentro de antibióticos. Então a gente tem basicamente esse tipo de ação dos antibióticos, né? Os antibióticos que agem na parede celular, a maioria deles. Então, de antemão, micro-organismos que não possuem parede celular não vão responder adequadamente a antibióticos, né? Porque a gente está vendo ali penicilinas, cefalosporinas, não vão responder direito a esses antibióticos, né? Porque eles não possuem parede celular, uma coisa, né? Então tem também os antibióticos que vão agir diretamente na membrana, né? Principalmente as polimixinas, a anfoterexina. São antibióticos que, como eles agem por uma questão de lipossolubilidade, que
que a membrana citoplasmática é lipossolúvel, né? Então esse potencial que eles têm de destruir a membrana, ele é pouco seletivo, né? Então ele destrói a membrana celular da bactéria e muito comumente destrói a membrana celular também de inúmeras células do nosso corpo. Então são antibióticos que possuem muitos efeitos anticolaterais, são famosos pelos seus efeitos colaterais graves, né? A polimixina e a anfoterexina principalmente. Temos antibióticos que vão agir na replicação de cromossomas, principalmente as fluoroquinolonas, né? As quinolonas, a cipro, a levo, como eu falei, são antibióticos que agem lá no DNA, lá no cromossoma. Tem alguns antibióticos que agem na síntese proteica, né, de forma reversível ou de forma irreversível, né, que quando se junta com o ribossomo, que é a estrutura celular que vai promover a síntese proteica, isso pode ser de forma reversível ou de forma irreversível, eu coloquei ali. Também são antibióticos que tendem a ter efeitos colaterais graves, principalmente os aminoglicosídeos e as rifampicinas, né? São famosos por seus efeitos colaterais, né? Aminoglicosídeos são nefrotóxicos conhecidos, né? São bem nefrotóxicos, são ototóxicos também, causam rash, causam lesão renal principalmente, né? A rifampicina também, muitos efeitos colaterais, hepatite, são nefrotóxicas também, causam hemólise também, então diversas células, diversos tecidos podem vir a sofrer pelos mesmos mecanismos de ação que a gente espera deles contra as bactérias, né? Aqui ainda sobre a questão da resistência, para a gente falar um pouco sobre essa questão do MIC, que varia de bactéria para bactéria também, tá? De população para população. Exemplo, a gente falou da Escherichia coli no outro slide. Uma Escherichia coli aqui no Rio de Janeiro, com um perfil de resistência, possivelmente, isso é super comum, vai ser totalmente diferente, pode vir a ser diferente de uma Escherichia coli de uma outra cidade, de um outro estado, de uma outra região, né? O perfil das resistências muda muito de um local para o outro. Gonococos, por exemplo. Gonococo na Europa e em alguns lugares do mundo, a resistência do gonococo a alguns fármacos está crescendo bastante, já é um problema sério de saúde. Aqui no Brasil piorou bastante também, mas não chega a ser tão grande quanto lá fora. Então, algumas recomendações em alguns lugares, guiadas pela resistência, vão ser muito diferentes de outros lugares, né? Porque os perfis de resistência são diferentes. Da mesma forma que numa comunidade, o perfil de resistência também muda muito, dentro e fora da instituição. Então, por isso que a gente também, mais para frente, a gente vai trabalhar com esse conceito de infecções comunitárias e infecções hospitalares, né? Sabendo, como eu falei, que a gente hoje em dia já estamos um pouco afastados dessa coisa do conceito de infecção hospitalar como mais de 48 horas o paciente internado. Se está internado há mais de 48 horas, passa a ser considerado uma infecção hospitalar. Até 48 horas, passamos a considerar uma infecção ainda comunitária, né? E os indivíduos que já não estavam no hospital, obviamente, infecções comunitárias. Essa classificação, esse divisor de águas, ele tem caído por terra cada vez mais, embora ele exista, tá aí nos manuais, pela aquela questão que a gente falou dos pacientes invadidos, os pacientes, semi-hospitalizados, aquele paciente que ele recebe home care uma vez em casa, ele já fez uso recente de algum antimicrobiano de amplo espectro, ele teve internado há mais de um mês, nos últimos 6 meses, né? Então, esses outros fatores de risco vão ser muito importantes para essa questão da resistência antimicrobiana, né? Esses pacientes de diálise, que fazem diálise peritoneal, eles estão em casa, mas eles também são, a gente sabe que eles são pacientes que são portadores de bactérias e micro-organismos mais resistentes do que da população em geral, né? Ainda que não estejam internados. Então aqui a gente colocou um pouco bactérias famosas, né, que aparecem muito na prática clínica, Klebsiella pneumoniae e Acinetobacter, Pseudomonas, para mostrar aqui, por exemplo, Piperacillina tazobactam, considerado uma droga anti-pseudomonas forte. Em algumas séries, batendo, por exemplo, a 40%, 30% de resistência, sabe? Alguns lugares pior.
Acinetobacter, 70% de resistência. Então, para um Acinetobacter, talvez seja melhor uma Ampicilina e um Sulbactam, certo? Para Pseudomonas, a gente pode ficar talvez com um Meropenem ou com um Tazocin, né, do comercial da piperacilina e do Tazobactam. Mas esse slide é para exemplificar isso, que a resistência dos antimicrobianos tem crescido e principalmente no uso hospitalar, no ambiente hospitalar, a gente tem que cada vez mais guiar pelo antimicrobiano mesmo, sabe? O paciente interno a gente não tem aquele dado ainda, mas uma vez tendo esse dado, isolando a bactéria, é importante fazer essa redução, o famoso descalonamento, né, do antibiótico, para o que for sensível, né? Aqui eu coloquei outras bactérias também para a gente ter uma ideia do perfil de resistências. Os estafilococos, de forma geral, que por muito tempo a gente conseguia tratar com penicilinas e com cefalosporinas, hoje mesmo na comunidade a gente já tem, por exemplo, um perfil alto de Staphylococcus aureus resistentes a meticilinas e a oxacilinas, né? Isso em comunidade, né? Pacientes de comunidade. E o Enterococcus também, uma bactéria que vem dando trabalho, a resistência vem crescendo bastante, mesmo as drogas ditas anti-enterococcus, né? Mesmo a ampicilina, por exemplo, que é uma droga sabidamente anti-enterococo, ali quase 21% nessa série, né, de resistência, né? Então, ampicilina, quando a gente fala, ampicilina é uma droga anti-enterococo, talvez na comunidade. No hospital, no uso hospitalar hoje em dia, dependendo da gravidade, pode ser que isso não seja a melhor opção, né? Mostrando ali, coloquei ali a linezolida, que hoje é uma opção razoável, muito boa para esses enterococos resistentes, né? Com resistência ampla, resistência estendida. Aqui um conceito também da farmacocinética importante, que tem uma correlação clínica, que divide os antibióticos, na verdade, em duas grandes classes de ação, que são os antibióticos que funcionam a pico, ou a concentração dependentes ou pico dependentes, né? Ou os antibióticos que são dependentes de tempo, né? Na verdade, são dependentes da área de tempo, aqui, ó, dessa área, da área que faz a curva, a área abaixo da curva. Essa área ela vai depender muito do tempo de uso do antibiótico, né? E não do pico que faz. Ou seja, penicilinas, cefalosporinas, carbapenemas, todos esses que estão listados aí, claritromicinas, né? Azitromicina, que a gente faz muito esquema uma vez por semana, dia sim, dia não. Ácitro, claritro, macrolídeo, né? Faz uma dose uma vez por semana. Penicilinas, que tem esses esquemas também, por exemplo, de fazer uma dose por mês. Os usos profiláticos, né? São antibióticos que isso é possível porque eles têm essa função, essa ação por tempo, dependente de tempo. Os antibióticos que funcionam, agem por pico, né, agem por concentração, eles não têm essa dependência de tempo. É dizer o seguinte, que não importa muito, vamos falar assim de forma didática, o tempo que eles vão ficar na corrente sanguínea. Não importa muito aquela área que faz em relação ao tempo. O que vai importar é a dose que você faz. É o pico que faz no sangue, a concentração sérica. Esse pico de concentração que é importante. Atingir um tal pico de concentração, mesmo que depois caia rápido, né? São antibióticos que funcionam por pico. Então são antibióticos que a gente tende a usar com doses mais curtas. Aqui eu coloquei para exemplificar um pouco a questão do uso dos antimicrobianos em quadros de insuficiência renal, em quadros de disfunção renal, na verdade, né? Esse é um assunto muito importante, muito delicado, que é mais para a gente ter atenção de que algumas drogas não tem jeito. O clínico vai ter que olhar vai ter que ter esse conhecimento ou ter de onde tirar ele no momento ali da prescrição para poder fazer esse ajuste, né? Porque é um ajuste matemático. A gente tem que pegar o peso do doente, o clearance de creatinina, né? A gente coloca na fórmula de Korotchkov e para ter a função renal estimada, e de acordo com a função renal, cada antibiótico vai ter uma faixa de correção do seu uso, né?
Então tem antibióticos que não precisam de correção nenhuma, é aquela primeira lista ali, né? E tem outros antibióticos que vão ter correções gradativas, com perdendo 50% da dose, metade, 10% da dose, né? E tem antibióticos que a gente simplesmente não vai poder usar mesmo na insuficiência renal. Não importa a dose do antimicrobiano e não importa o nível de disfunção renal, né? Por exemplo, pirazinamida, né? Pirazinamida é uma medicação que com insuficiência renal não tem muita correção, a gente evita mesmo, tira o remédio. São poucos os remédios, os fármacos, os antimicrobianos que a gente não usa em situação nenhuma, né? Porque na medicina isso não é tão muito rígido, né? Na prática acaba que mesmo esses antibióticos que a gente diz que não vai usar nunca, sempre tem aquela situação que a gente acaba abrindo uma exceção, normalmente pela gravidade, pelo doente, pelo contexto clínico, né? Não tiver nenhuma outra opção, aí são outras situações, né? Mas é importante para marcar essa coisa da correção dos antimicrobianos em relação à insuficiência renal. E a correção dos antimicrobianos em relação também às disfunções hepáticas, também é importante. Esse é um tópico que a gente não dá tanta atenção, por exemplo, como as insuficiências renais, as disfunções renais, mas os antimicrobianos também devem ser corrigidos ou suspensos ou evitados em níveis de insuficiência hepática, né? Em níveis de disfunção hepática. Então, principais antimicrobianos. A gente colocou aqui na tabela a questão aqui do antimicrobiano e do tecido que ele consegue penetrar ou não consegue penetrar, né? Então, por exemplo, a amicacina líquor não dá certo, não pega bem, não funciona, né? Em geral, a gente não trata meningite com aminoglicosídeos, por exemplo, ou com macrolídeos, né? São remédios que não funcionam bem no contexto de uma meningite. Ainda sabendo que no contexto de uma meningite, a inflamação das meninges facilita a entrada do antimicrobiano. Mesmo daquele antimicrobiano que, em geral, numa situação fisiológica, não entra na meninge, em situações patológicas, né, com a meninge inflamada, dada a vasodilatação, esse antibiótico ele começa a entrar, né? Então, mas ainda assim, ainda sendo permissível com a questão da barreira hematoencefálica, alguns antibióticos que a gente realmente não vai usar na questão da meningite ou em outras situações como eu falei, da cipro, do pulmão e alguns outros exemplos de osso. Aqui a gente tem também a questão do líquor, cefaclor, cefalosporinas em gerais, né? Também para a questão do líquor é complicado, salvo em algumas situações específicas, mas não costumam ser as opções para uso em meninges, né? No caso, mais a ceftriaxona, que tem uma boa penetração, principalmente na meninge inflamada, então é a primeira opção para meningites, mas mesmo assim associado com outros antimicrobianos, né? A ceftriaxona dificilmente a gente usa para meningite sozinha. Só se for um adulto, não tiver fatores de risco, e mesmo assim hoje em dia, dado o nível de resistência dos pneumococos, o certo, digo assim, já indicado em manuais mesmo nacionais, a associação da vancomicina com a ceftriaxona, né? Mesmo no início do tratamento empírico, pela questão da resistência dos pneumococos mesmo. Não, aqui para exemplificar o que eu estava falando, da questão da ceftriaxona no uso da meningite, né? Que embora as cefalosporinas em geral não tenham uma boa penetração, dado a inflamação meninge e dado aspectos próprios da ceftriaxona, a ceftriaxona tem a primeira indicação para uso em meningite, né, bacteriana ainda. Aqui, seguindo com o nosso quadro de antibióticos, a gente tem a claritromicina, antibiótico importante, né, um macrolídeo, junto com a azitromicina, com um uso amplo, né, na prática clínica. Quase todas as pneumonias comunitárias, em geral, os clínicos vão fazer uma associação que inclua macrolídeos, né, para cobertura dos germes atípicos que a gente falou. Exceto se já tem uma quinolona, né, junto. Então aqui a gente tem o cloranfenicol, por exemplo, que é uma droga que tem uma boa penetração para meningite, para meninge, mas que já não é tão usada. Tem um nível de efeito colateral, de toxicidade mais importante, mais significativo, né, cloranfenicol. Embora tenha a opção de fazer venoso e oral. Continuando com a questão dos antibióticos, levofloxacina,
Importante aqui é a questão da neurotoxicidade das quinolonas, principalmente da levofloxacina, né? Diminui o limiar convulsivo. Então, pacientes com fatores de risco em uso de levofloxacina, a gente tem que ficar de olho. Isso é uma coisa que passa muito na prática clínica também, tá? É um antibiótico também que poderia ser usado mais como segunda, terceira opção para meningite, né? Mas possui possui atividade, né? Pode ser usado, mas como segunda ou terceira opção. A gente vai preferir ceftriaxona com as suas associações, mas por questões de alergias, outras, né? As quinolonas podem vir a ser usadas. Aliás, as quinolonas, de forma geral, a gente tem que tentar preservar elas para essas questões das alergias, né? Dos pacientes que não podem fazer a penicilina, não pode fazer uma cefalosporina, não pode fazer um macrolídeo. Aí sim a gente vai optar por uma quinolona. Isso é importante. São poucas as situações hoje em dia clínicas que as quinolonas são de fato a primeira opção, né? São muitas as situações que as quinolonas estão entre as opções, né? Porque são antibióticos com amplo espectro de ação. Mas são poucas as situações que elas vão vir como primeira opção. E é importante nessas situações que quando ela for segunda, terceira opção, a gente realmente queime bem nossos estoques, né? Antes de usar uma quinolona, pela questão principalmente da resistência de uma forma geral das bactérias aos antimicrobianos, mas principalmente também pela questão das micobacterioses da tuberculose, né? Da endemia de tuberculose no Brasil. Em especial em algumas localidades do Brasil, né? Isso tende a ser um quadro mais dramático. O metronidazol, como efeito colateral também importante, essas neuropatias, alterações de sensibilidade, de paladar, são efeitos colaterais bem específicos do metronidazol, bem frequentes, né? O metronidazol também é importante falar, a gente passou aquela parte dos antibióticos que agem sobre pico, dos antibióticos que agem sobre a curva. O metronidazol por muito tempo e ainda hoje vem sendo usado de 8 em 8 horas, né? Mas a gente já sabe de poucos anos para cá que o metronidazol ele é superior, um pouco mais eficiente, se ele for usado, como ele é um antibiótico que funciona a pico, se ele for usado em dose única. Em vez de fazer 3 doses, fazer uma dose só que equivale pelas 3, né? Então, por exemplo, na prática, metronidazol 500 mg de 8 em 8, muita gente hoje em dia tem feito 1,5 grama em dose única, uma vez ao dia, né? Partindo desse princípio, de que o metronidazol ele tem a sua ação melhor a pico, né? E não a tempo na curva. Então isso na prática ainda não está muito bem estabelecido, mas a gente já tem dados clínicos já para fazer esse uso do metronidazol a pico. Reduz os efeitos colaterais do metronidazol e talvez até melhore um pouco a eficiência, né? A eficácia dele. Bom, aqui a gente começa a parte de interações medicamentosas relevantes dos antimicrobianos, né? Dificilmente um paciente toma só um antimicrobiano. Quer dizer, muitas vezes isso acontece, mas é muito comum o paciente tomar outros remédios, né? O doente ele não tem só uma doença, ele já tem uma doença de base e ele vai fazer uso do antimicrobiano. E aí como é que fica agora? Vai usar um antimicrobiano com esses outros remédios? Interfere, não interfere? Pode, não pode? Como é que fica, né? Então, muito importante. Existem algumas interações, são diversas, a gente não vai poder se prender em todas, mas vamos falar das que forem mais usuais. Esse é um tema que cai muito em prova, múltipla escolha, interação de antimicrobianos. Então vamos algumas interações que são muito importantes na prática clínica, né? Omeprazol, um remédio que é super usado na prática clínica, né? Muita gente hoje em dia fazendo uso de omeprazol. O omeprazol vai interagir com diversos antibióticos, principalmente, por exemplo, ampicilina, né? A gente sabe que diminui a absorção oral da penicilina. Então, a gente vai ter que ter atenção a essa questão. O AS também, com a penicilina, também interage, né? Quantidade de gente que toma AS hoje em dia vai ter que ficar muito de olho com essa situação. Álcool em geral interage muito com o metronidazol. Ali a gente colocou a questão das penicilinas também, né? Degrada. Algumas penicilinas, na verdade, não são todas. O álcool possui uma interação maior com o metronidazol, na verdade, né? Com derivados imidazólicos. Clinicamente mais significante, né?
Amoxicilina e metotrexato também é uma interação importante, tá? Doentes que tem pessoa que tem alguma doença autoimune, vai fazer uso do metotrexato, do quimioterápico, interage bem com a amoxicilina. Aqui a gente tem outras interações relevantes. O imipenem, meropenem com ácido valproico. Uma interação importante também, diminui os níveis do ácido valproico. Paciente epilético que faça uso de ácido valproico, sempre quando for prescrever um antimicrobiano, tem que checar que antimicrobiano que vai poder ser feito, né? Porque o ácido valproico, na verdade, interage com diversas drogas, não só com antimicrobianos. Dentro dos antimicrobianos, ele também interage com vários antimicrobianos. Então, a questão da epilepsia e do ácido valproico, ela tem que ser lembrada mesmo, né? A interação de beta-lactâmicos e aminoglicosídeos é outra interação importante, preciso passar para vocês, que é uma interação no caso de sinergismo. A gente vai ver ao longo das doenças, né, do tratamento das doenças, que é muito comum os esquemas terapêuticos juntarem uma penicilina e um aminoglicosídeo, né? Como sinergismo mesmo. Isso acontece muito nas meningites, por exemplo. Endocardite também. Outra interação importante também é vancomicina e aminoglicosídeos. Na verdade, duas drogas que são razoavelmente nefrotóxicas, né, por si, a vancomicina e a aminoglicosídeos. Quando usados juntas, então, é quase certeza ter algum nível de nefrotoxicidade, né? É difícil a gente ver um doente que faça uso de vancomicina e aminoglicosídeo, algum aminoglicosídeo, seja gentamicina, seja amicacina, juntos e não venha a ter algum nível de disfunção renal, né? Anfoterexina também. Anfoterexina é uma droga com diversos efeitos colaterais, né? Anemia, pancitopenia, hipercalemia, hepatite, pancitopenia, falei, né? Hemólise e principalmente nefrotoxicidade, né? Uma droga que comumente cursa com algum nível de insuficiência renal. Então essas drogas, a anfoterexina em concomitância, em associação com qualquer outra droga nefrotóxica, ela aumenta em muito a nefrotoxicidade, ainda que usadas em momentos separados, exemplo, né? Fez uso de um, vai fazer uso de outro, a anfoterexina ela fica muito tempo no sangue, né? Então mesmo assim interage e leva um risco alto de nefrotoxicidade. Seguindo aqui com a questão das interações medicamentosas, né, com os antimicrobianos, a claritromicina é uma droga importante, porque ela tem um perfil de interação muito amplo, né? Interage com muitos medicamentos, com muitos antibióticos também, né? Então interage muito com antirretrovirais, antivirais, interage muito com os remédios para epilepsia, com os anticonvulsivantes, principalmente com ácido valproico, né? Interage muito com fluconazol também, aumentando muito a toxicidade do fluconazol. O fluconazol que por si só já é muito hepatotóxico, já causa muito rache. Então o uso concomitante da claritromicina com fluconazol, principalmente se precisar usar doses altas de fluconazol, existe uma tendência de você vir a ter todos esses efeitos colaterais de fluconazol, de enjoo, alteração gastrointestinal e aumentar o risco de hepatite, né? A interação da clindamicina com metronidazol. Sinergismo importante que a gente tem que falar. Da clindamicina com metronidazol para a cobertura de germes anaeróbios no contexto de infecção abdominal. É uma interação muito usada em colicistite, colangite, infecções purulentas da cavidade abdominal, apendicite supurada, complicação e pós-operatórios também, né? Pós-operatórios complicados. Aqui importante também a interação da rifampicina com alimentos. Isso é muito importante. Os alimentos diminuem muito a absorção da rifampicina. Então é muito importante no tratamento, né, levar isso em consideração e explicar para o doente. Como a rifampicina é uma droga muito importante no tratamento da tuberculose, é possível substituí-la, mas a gente evita, dado o nível de eficiência dela, eficácia, né? A gente tenta separar na prática, né? O ideal é fazer o uso da rifampicina em jejum. Isso é muito importante no tratamento da tuberculose. Fazer uso da rifampicina na tuberculose e de outras micobacterioses também, onde a rifampicina onde o uso da rifampicina é feito, né?
Aqui, seguindo as interações medicamentosas mais importantes, a rifampicina, de uma forma geral, é uma droga também que tem um nível de interações muito amplas, né? Aí eu coloquei, tem ali a lista de medicamentos com quais a rifampicina interage. Isso na prática, no tratamento da tuberculose, né, acompanhando um paciente com tuberculose, isso vai ser muito importante, né? Digitálicos, corticoides, barbitúricos, anticonvulsivantes. Chega a ser até difícil encontrar uma medicação que não interage com a rifampicina, né? Propanolol e rifampicina também é uma interação importante de ser falada. É um remédio que é usado como beta-bloqueador, situações de disfunção cardíaca, também usado por pacientes cirróticos, em situações de pacientes cirróticos que possuem varizes de esôfago, também é usado propanolol, né? E são pacientes ambos que também são fatores de risco para a tuberculose. Então é muito comum rifampicina e propanolol. Tem que estar bem atento, porque diminui bem o nível do propanolol e de forma com desfecho clínico, né? O paciente pode vir a ter uma descompensação pela redução dos níveis séricos de propanolol usados interagindo com a rifampicina, né? Usado em concomitância com a rifampicina.